E ontem foi dia de super quarta, que é o dia onde a gente tem decisão de juros aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos, são datas que coincidem, e o mercado gostou bastante, né? Subiu aqui no Brasil 2,4% o Ibovespa e o S&P 500 subiu 1,3%. Por que eles gostaram tanto, tá? Quando a gente fala do Fed, que eu acho que é a decisão que realmente é mais impactante e acaba influenciando ali todas as bolsas do mundo, eles acabaram mantendo os juros ali em 5,25 e até 5,50, porque lá nos Estados Unidos é uma banda, mas o comunicado ele veio um pouco mais ameno e o mercado acabou ficando ainda mais otimista com a possibilidade de que haverá um corte de juros já no primeiro semestre de 2024. Então, as chances para ter um corte ali já em março, elas aumentaram para 73% com base nas expectativas do mercado. Antes era mais próximo de 50%. Metade do mercado acreditava que ia cortar os juros em março, metade não, e agora subiu bastante depois da reunião de ontem do Fed. Então agora o mercado acredita que o corte... Então agora o mercado tem ainda mais certeza que o corte vai ocorrer já no primeiro semestre, e a inflação ela tá quase ali dentro da meta, tá difícil dela cair ali para a meta de 2%, mas a expectativa já para o ano que vem é de uma inflação já sendo mais controlada e não sendo mais o grande problema e realmente aquele pouso suave acontecendo. E aqui no Brasil a gente teve também boa notícia, tá? O Copom cortou os juros ali em 0,5% para 11,75%, fazia tempo que a gente não chegava ali próximo dos 11%, e o comunicado ele veio muito positivo, tá? Eles comentaram que o ambiente externo segue volátil, mas ele mostra-se menos adverso do que na reunião anterior. Ou seja, 45 dias atrás o nosso Banco Central aqui enxergava o cenário macro, principalmente os Estados Unidos, com muito mais incertezas, e essas incertezas vêm diminuindo. Isso é muito importante porque abre sinal para que o nosso Banco Central continue cortando juros. Inclusive eles comentam isso daqui no comunicado, né? Então eles falam que, se confirmando o cenário esperado, os membros do comitê unanimemente antevêm redução da mesma magnitude nas próximas reuniões. Então a expectativa do mercado agora, do nosso mercado aqui no Brasil, é de novos cortes de 0,5% nas próximas reuniões, se o cenário lá nos Estados Unidos especialmente, mas também na Europa, continuarem nessa melhoria de uma inflação caindo, de uma inflação controlada e espaço para corte de juros, principalmente no Fed, porque como nós somos uma economia em desenvolvimento, a gente não pode se dar o luxo de ter uma taxa muito baixa ou desacelerar o nosso corte de juros enquanto os Estados Unidos não derem nenhum sinal ou não começarem a baixar também os juros lá, até porque nenhum investidor global vai investir no Brasil pagando um juros real abaixo dos Estados Unidos, isso não faz nem sentido. Então achei positivos ambos os comunicados, vamos torcer para que lá nos Estados Unidos continue nesse bom direcionamento com a inflação caminhando para a meta, para abrir espaço ali para o Fed cortar juros já no primeiro semestre. E aqui no Brasil, a nossa lição de casa, na minha impressão, já está muito bem feita. A gente só está aguardando os outros alunos da sala, né, Europa, Estados Unidos, eles conseguirem fazer a lição deles para permitir com que aqui o nosso Banco Central, né, corte a nossa taxa de juros num ritmo mais veloz. E uma outra notícia interessante aqui sobre a Itaúsa é que ela vendeu todo o restante da participação que eles tinham na XP por 1,7 bilhão de reais, e eles já utilizaram esse dinheiro aqui para pagar antecipadamente dívida que eles tinham e também reforçar um pouco o caixa, que eu acho um destino muito interessante para o dinheiro, bem melhor do que utilizar para dividendos nesse momento de taxa de juros alta e que a Itaúsa ainda tem dívida ali no balanço. É bem melhor do que ela distribuir. E para a gente recordar o que aconteceu, a Itaúsa vem vendendo a participação na XP já desde 2021, porque eles acreditam que não é um ativo core central para a estratégia de longo prazo da Itaúsa. Então eles tinham 15% em maio de 2021, reduziu para 13%, depois para 6% em 2022, e esses restantes dos 3% eles venderam totalmente agora. O impacto no caixa foi, até aquele momento ali em julho de 2023, de 7,7 bilhões, se a gente soma esses 1,7, vai dar ali acima de 9 bilhões de caixa gerado a partir da venda de ativos, né, a partir da venda da participação ali na XP, e o destino ali desse dinheiro, né, foi para pagamento do JCP, uma parte menor. 4,7 bilhões foi utilizado ali para o follow-on da Alpargatas que a gente teve em 2022, a aquisição da CCR também foi interessante, e pré-pagamento de debêntures, que também é uma opção interessante para você utilizar o dinheiro, e reforço de caixa. Então a maior parte da venda aqui da XP realmente foi utilizado para reforçar o caixa, para aumentar a participação ou comprar participação em novas empresas e para pagar previamente dívida, que eu também acho uma decisão acertada, e pouca coisa aqui foi para pagamento de JCP. Na minha visão, a Itaúsa fez essa parte da venda da XP de uma forma muito acertada, com exceção aqui talvez do preço, né? Vendeu um preço médio de R$116 aqui, quando a gente pega a BDR, ela chegou a ser negociada a 220, eles poderiam já ter vendido logo no começo ali, ou aproveitado esse momento aqui onde estava mais no hype ali, em 2020, quando a empresa foi listada na bolsa, mas também não vendeu num preço tão ruim não, né? Vendeu mais ou menos aqui numa faixa
média aqui alta ainda, considerando os preços históricos, inclusive aproveitando aqui essa alta recente que teve no ano, né? A XP no ano subiu aqui 55% para se livrar aqui totalmente das ações. E ainda sobre Itaúsa, ela vai pagar 820 milhões em JCP, sendo que o valor aqui por ação é 0,7 centavos por ação. E apesar aí das piadas em relação ao pagamento da Itaúsa, quando a gente olha aqui o dividend yield, a gente vê que ela tá com um yield bem interessante aí para muita gente, né? Próximo de 5%, 6%. Obviamente que vai depender do quanto que você pagou no preço da ação. E ela tá com um yield ainda baixo, com um nível de dividendo não normalizado, porque o Itaú também tá pagando bem menos dividendo do que no passado. Após ali a crise de 2020, o Itaú reduziu bastante, tanto por questões legais e também por interesse próprio ali. Eles reduziram bastante o nível de dividendo, o quanto que eles pagam de dividendo em relação ao lucro. Era ali mais próximo de 60%, 100% às vezes em alguns anos, e caiu para 25%, 30%. Esse ano aqui vai ser mais próximo de 30%. Então a Itaúsa não consegue pagar mais dividendo porque ela não está recebendo muito dividendo do Itaú. No momento que isso normalizar, a gente espera aí ver a Itaúsa voltando a pagar aí dividendo na casa de talvez 8%, 9%, obviamente a depender do preço, novamente, que você pagou. E uma outra notícia que passou despercebida, porque muita coisa aconteceu ontem, é que a Vivara planeja abrir cerca de 80 lojas em 2024, segundo o guidance que eles postaram ontem, que eles publicaram ontem. A gente tem que lembrar que em 2022 a Vivara abriu cerca de 49 lojas, então em relação a 2022 seria uma abertura bem forte, né? O dobro praticamente, se a gente quiser aqui esticar os números, mas mesmo em relação aos 9 meses de 2023, ela está aqui com um nível de abertura de 36 lojas, então deve encerrar o ano ali mais próximo de 45, talvez mais próximo de 50, mas 80 já é um crescimento bem forte para 2024. Isso é muito interessante porque a gente vê que o varejo ainda está um pouco desaquecido e a Vivara ela tem conseguido crescer mesmo nesse momento difícil de varejo. Então, quando o varejo melhorar, a tendência é que a Vivara consiga superar ainda mais as outras empresas de varejo, né? E a gente consegue ver que ela entrega crescimento mesmo em 2023. Quando a gente pega o acumulado do ano, a gente vê que ela tem conseguido crescer de uma forma bem forte, né? Lá em 2021, ela tinha 800 milhões de receita e agora 1,4 bilhões de receita, ou seja, dobrou em praticamente 2 anos. O único ano que ela não conseguiu crescer muito foi 2020, justamente porque as lojas fechadas, e a Vivara é um case de loja, ter a loja aberta ali é muito importante para ela, mas tirando isso, ela conseguiu crescer e crescer com margem, ela cresce com rentabilidade, sem muita dívida. É um case muito interessante. Se vocês quiserem conhecer mais, é só vocês assistirem aqui a live sobre as empresas do varejo de alta renda, né? Vivara, Arezzo, Soma. A gente também tem análise do IPO aqui. Realmente uma empresa bem interessante que a gente gosta aqui no GA. E lembrando que hoje às 8 horas a gente vai ter uma live aqui para conversar sobre o ano de 2023 e também as nossas expectativas para 2024. Vão participar o Lucas Schneider, o Lucas Codebella e eu aqui mais como um anfitrião. Mas apareçam lá, deixem a sua pergunta que eu vou puxar a pergunta de todo mundo. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Deixa o like no vídeo para ajudar a gente. Bons investimentos e até o próximo vídeo.